Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Se você quiser procurar o nosso livro aí, nele consta vários assuntos que eu comento em alguns vídeos aqui, experiências que nós vivemos antes da partida de nossos filhos e após a partida, durante a partida e após a partida deles. Como nós superamos, como nós temos conseguido ser motivacional. Estou um pouquinho cansado porque eu acabei de gravar um vídeo, trabalhei essa noite, do dia 11 para o dia 12, hoje é dia 12 de março de 2018. Mas como tem muita pergunta, a gente vai respondendo aí, enquanto a gente estiver aqui, a gente não sabe a hora que a gente pode sair. Depende do nosso trabalho, se a gente entregar o trabalho antes na escola espiritual, como eu costumo falar, pode ser que a gente seja aprovado antes do tempo, ou no tempo, ou até depois do tempo a gente pode ser, não vou dizer reprovado, mas chamado a atenção porque não fez nada. Então é importante, irmãos, a gente está sempre envolvido com trabalhos diferentes. A obra de Deus, e o que é a obra de Deus? Nada mais além do que amar a Deus e ao próximo, sempre está ajudando aí, sempre abençoando, sempre aprendendo. A vida é um aprendizado. A Terra é uma escola espiritual, uma faculdade, eu costumo falar, laboratório, para a nossa alma, porque nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Bem, mas eu vou aí responder aí a Margarida, ela me fez essa pergunta, foi mais ou menos 17 horas, no dia 24 de fevereiro, Eleusa, 24 de fevereiro, falando com a minha esposa aí. Hoje é dia 12 de março, olha só que demora, irmã Margarida? Mas é tanta gente fazendo pergunta, que a gente pode responder, a gente responde. O que a gente não pode, a gente busca, ora a Deus, e Deus revela, E tem coisas que Deus não revela da noite para o dia, demora tempo para Ele revelar. Mas vamos lá, pergunta dela. Se a religião é coisa do homem, então por que Deus mandou? Vamos falar sobre religião hoje. Já gravei um vídeo, 3 vídeos, não sei. Já gravei vários vídeos falando sobre religião. Mas vamos responder ela, Por que a pergunta é diferente? Por que Deus mandou pessoas fundarem igrejas? Como Davi Miranda, da Igreja Deus é Amor, Luiz Francisco, Joaribim Palharim, a suposta aparição de um anjo a Joseph Smith, e porque Deus se manifesta de maneira diferente em cada igreja de acordo com o que eles creem. Se Deus não se contradiz, a Bíblia fala que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas as religiões acreditam que existem outros intercessores, como o catolicismo e o espiritismo. Às vezes penso comigo que eu nunca vou ter essas respostas, porque acredito que nenhum ser humano teria tantas explicações. Sobre a idolatria na Igreja Católica, sobre misticismo e tantos outros assuntos. A guarda do sábado tão sagrada. Bem, isso aqui já é outro testemunho de Jeová. Bem, vamos lá. Irmã Margarida e aos demais telespectadores. Vamos começar o início do mundo, a criação, o início da criação. Deus criou, a gente pega lá em Gênesis, criou as trevas e criou a luz, A gente pega no livro de Gênesis, Deus formou o mundo e viu que a luz era boa. E Deus fez as águas, fez a terra, Deus criou os pássaros e foi criando. E viu que era bom. E foi criando. Aí Deus viu tudo aquilo formado, aí agora eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança. Aí criou o homem.
né? Que na verdade, se você for avaliar e examinar bem, Deus criou um boneco de barro, porque ele só passou a ter vida quando ele soprou nas narinas dele a alma vivente. Cara, hoje eu vim aqui meio-dia e ainda tava dormindo. Então, antes de haver alma vivente, era só um boneco. Eu não vou entrar em detalhes na Bíblia para você pesquisar também, não ficar te dando tudo mastigado. Vai lá e busca em Gênesis. Você vai ver que era só um boneco de barro. Até então ele era... Quando Deus sopra nas narinas dele, a alma vivente, quer dizer, uma alma viva, aí o homem passou a ter vida. Aquele boneco, esse corpo físico, passou a ter vida porque entrou a alma nele. Tá? Essa alma, ela é o mesmo modelo do teu corpo físico. Eu vi. Estou falando com base em experiência no que eu vi fora do meu corpo. Eu me vi fora do corpo, onde eu conto as experiências que eu vivi, né? Onde eu lancei o primeiro e o segundo livro, né? Que te dá claramente a explicação que você não é o corpo físico, você é o corpo espiritual. Então, se você é o corpo espiritual, esse corpo físico é só um quê? Um veículo. Você já viu o carro, quando ele está ligado, mas não tem um motorista dentro dele? Ele fica lá ligado. Mas não tem ninguém para apertar o quê? No acelerador, para pisar no acelerador. Não tem ninguém para passar marcha, para sair com o carro, com o veículo. E esse corpo espiritual é o corpo que está acoplado ao nosso corpo físico. Eu vi isso, tá? Está acoplado ao nosso corpo físico para que ele funcione. Os demais funcionamentos, tá? Eu estou te explicando dentro de uma lógica e espiritualidade. E estou dando parábolas aqui, exemplos para você entender, ô Margarida. Estou pegando lá do início da Bíblia. Esse corpo físico que nós usamos, ele é um veículo do corpo espiritual. E eles crescem juntos. Eles se desenvolvem juntos. E cada experiência que nós temos aqui nesse mundo, isso ajuda o corpo espiritual, vai aderindo para ele, como se fosse um arquivo. Ele tem um arquivo, ele tem um pendrive, estão me ligando, é um negócio de promoção, de operadora. Ele tem tipo um pendrive, vamos colocar assim, um exemplo que eu vou te dar. Claro que o nome não é pendrive, mas você tem uma ideia, é um arquivo de toda a experiência que você vive nesse corpo físico, nessa existência, nessa vida. Então, o que acontece? Acontece que quando você passa por essas experiências, elas te ajudam o quê? A você evoluir e conhecer. Então, nós somos a imagem e semelhança. Por que nós somos a imagem e semelhança? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos parar para analisar. Você acha que Deus é físico ou Deus é espírito? Se você falar que Deus é físico, você está indo contra a própria Bíblia, que a Bíblia fala bem claro que Deus é espírito. Você coloca aí na internet, Deus é espírito. Clica lá no site de busca, tem Google, Mozilla, vários sites aí, você vai ver lá o versículo onde deixa claramente que Deus é espírito. E se nós somos então imagem e semelhança, aí vem a pergunta: como você poderia ser imagem e semelhança do Criador se ele é espírito e você é físico? Como você pode ser um corpo, a imagem e semelhança, um corpo físico de um Deus que é espírito, que não é físico? Tá me entendendo? Então nós somos a alma vivente, nós somos o corpo espiritual. Nós não somos. Aí eu estou falando baseado no que eu vi. Deus permitiu que eu visse. E hoje eu tenho orientado e conversado com vários amigos, líderes, pastores, que têm investigado profundamente sobre esse assunto, assistem alguns vídeos meus e ora a Deus também para que Deus revele a eles
mediante o que eu tenho falado, porque conhece a minha seriedade, o tempo que eu tenho de igreja não quer dizer nada não. O que tem a dizer é a tua integridade, o teu testemunho de vida. É isso que mostra as pessoas. Não é isso aqui não. Isso aqui não quer dizer nada. Eu poderia estar de camiseta e falando. Mas só que eu prefiro botar uma roupa mais adequada, que eu uso na igreja, fora da igreja às vezes, quando vou um casamento, ou passei, como foi agora recente o pastor Gilson. Então, minha amada irmã Margarida, então nós somos o corpo, né, espiritual dentro de um corpo físico. Esse corpo físico é o templo que o corpo espiritual atua. Tá me entendendo? E Deus habita no nosso corpo espiritual. Então o nosso corpo espiritual habita nesse corpo físico e Deus habita no nosso corpo espiritual, que é a alma vivente, que é o espírito. Então Deus habita em nós, não nesse corpo físico. Esse corpo físico habita o nosso corpo espiritual e Deus habita no nosso corpo espiritual. Por isso que quando você procura aí na Bíblia, quem é a igreja? No site de busca, se você botar, quem é a igreja? O que é a igreja? Existem inúmeros versículos. Então, vamos lá. Né? Vamos ver dentro da Bíblia, né? Dentro da palavra. Eu separei algumas passagens aqui e um comentário de alguns blogs e sites. As pessoas costumam dizer: se você não está na igreja, você não serve a Deus. As pessoas que não conhecem a palavra, as pessoas que não são espirituais, que não lê, que não examina, a Bíblia fala para a gente examinar as escrituras. Pode procurar também esse versículo, examinar as escrituras. Versículo, examinar as escrituras. Então diz aqui: mesmo que leia a Bíblia, que ore e peça somente a Deus, isso não adiantará. Você precisa frequentar uma igreja para servir a Deus. Agora eu vou fazer a pergunta: qual a igreja que Noé frequentou? Qual foi a igreja que Noé frequentou? Igreja nenhuma. Noé não frequentou a igreja, irmã Margarida e os demais telespectadores. Mas Deus não falou com Noé? Deus não criou uma intimidade em Noé? Mas por que Deus, então, o que Deus viu em Noé? Aí você vai lá buscar, se eu não me engano, em Êxodo ou Gênesis, né? Não estou lembrado, mas é no Velho Testamento, em um dos 5 Pentateucos, e você vai ver que o que agradou de Deus em Noé foi o quê? A sua retidão, a sua integridade, um homem reto, um homem íntegro. Então o que chamou a atenção de Deus em Noé foi a integridade de Noé. E Jó também é a mesma coisa. Você vê que está lá um homem íntegro, reto e temente a Deus. Quer dizer, temente não é ter medo, é respeito ao Criador, é respeito à natureza, é respeito ao seu próximo. Não vou aumentar o som agora que sou mais de meia-noite, né? Porque eu tenho vizinho, então o temor, tenho respeito ao meu vizinho. Isso é temor. Então diz aqui, Abraão aprendeu em qual igreja a servir a Deus? Qual foi a igreja que Abraão frequentou para aprender a servir a Deus? Abraão, o pai da fé. Qual foi a igreja? Nenhuma igreja ele frequentou para aprender a servir a Deus. Ele serviu a Deus pela intimidade, pela busca inconstante que ele fez ao Criador, pelos ensinamentos que ele teve, e por ele observar a vida e começou a buscar, e o Criador está aí, mas buscai e achareis, Jesus falou isso. Então você tem que buscar para você encontrar. Se você não buscar, você não vai encontrar. Bem, então eu já expliquei que Deus criou o homem físico, que Deus criou a nós como almas viventes, somos imagem e semelhança dele, e que ele habita em nós e que nós habitamos nesse corpo físico,
e que esse corpo físico habita na terra e pertence à terra. Por isso que o corpo físico tem que passar pela morte física, porque ele pertence à natureza terrena. E o nosso corpo espiritual pertence à natureza divina espiritual, ao reino do Criador. Nós viemos aqui o quê? Para cumprir uma missão. Agora, o que nós fizemos para estar cumprindo essa missão? Aí já uma outra questão que eu aconselho você não querer entrar nessa parte, tá? Porque isso daí é algo muito profundo que não convém a nós. Vamos cumprir nossa missão. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, vamos saber o porquê que nós viemos aqui. Não viemos aqui passar por esses sofrimentos à toa, tá? Até mesmo porque quando você passa pela dor, você dá valor à saúde. A doença, você dá valor à saúde. Quando você vê as trevas, você dá valor à luz. Quando você passa pela guerra, você dá valor à paz. Então nada é por acaso. Então a gente tem que procurar viver a vida e ir levando a vida, tá? Tá, já falei de Noé, já falei de Abraão, né? Que Noé não frequentou igreja nenhuma e tinha intimidade com Deus, Abraão também, tá? Tá, vamos lá. O ser humano, quando pertence a algum tipo de doutrina religiosa, ele se acha melhor do que os outros. Aonde aconteceu isso? Aonde aconteceu isso? O melhor exemplo é Jesus. Jesus batia de frente direto com os religiosos, com os líderes religiosos da época. Tanto é que Jesus não fundou igreja, tá? E você não vai encontrar em parte nenhuma Jesus falando, vai lá, funde igreja. Em parte nenhuma você vai encontrar isso, tá? O que Jesus fala para Pedro é que sobre ele estava colocando todo o ensinamento, o ministério, a pedra fundamental, o quê? Que você aprendeu comigo, coloque em prática. O que Jesus estava mostrando? Se reúna com seus irmãos. Se reúna com seus irmãos em casas, em vielas, visita os macumbeiros. Sabe por quê? Porque quando a gente se reúne com amor, com perdão, com alegria, como às vezes tem um grupinho aqui, chamado Grupo da Luluzinha, aqui das meninas, que elas se reúnem, aí fazem churrasco, aí fazem, vão almoçar fora, vão jantar fora, sabe? Elas fazem alguma coisa sempre, e cada uma de uma religião diferente, tem outras que nem frequentam lugar nenhum, e você vê o quê? Você vê a verdade, o amor. É claro que tem sempre que se lapidar em alguma coisa, sempre cada uma tem alguma coisa que fazer para melhorar na vida. Isso faz parte do processo da vida. Mas quando estão reunidas, vamos supor que façam uma oração, uma festa uma festa de aniversário, a família toda se reúne, não está em salão de festa, na casa de alguém, um churrasco, aí um parente lá fala, eu queria fazer uma oração antes e trazer uma palavra para o meu irmão ou para minha prima, para o meu tio. Ali está reunindo, todos ali são igreja. Então todos ali estão para aprender, só que cada um tem a forma de pensar, de agir. Isso daí depende de cada um, de cada igreja pessoal, ela buscar em si a essência dentro dela, de se melhorar, de conhecer mais, de aprender mais. Aí uns desenvolvem muito e outros não. Então vou dar um exemplo aqui, né? Vamos ler aqui. O ser humano, ele tem que entender que ele é o templo de Deus aqui na terra. Mas ele é o templo, ele quem? O corpo físico, não, o corpo espiritual que está no corpo físico. Então, generalizando, juntando o corpo físico que você está vivendo, enquanto você está nele, você está representando Deus aqui na terra. Você é um embaixador do reino de Deus. Né? Se não me engano foi Paulo, um dos apóstolos, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Então você está representando esse reino. Então você tem que representar bem esse reino. Tem que ser o quê? Um testemunho, dar um testemunho de vida. Claro que você tem falhas, nós somos falhos, somos errôneos, né? A gente comete erros, falhas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos representantes. Então nós temos que procurar comungar
Nada te impede você ir lá no templo feito por mãos humanas, mas aquele templo não é a igreja. A igreja é quando ela se reúne em qualquer lugar. Como eu falei num outro vídeo que eu comento, que eu conheci um amigo, eu tenho um amigo meu chamado Davi, ele falou que a sogra dele começou a ler a Bíblia e começou a orar a Deus para Deus revelar a ela a palavra revelada, porque a palavra, ela na maioria das vezes não é revelada às pessoas. Então Deus começou a mostrar as coisas, e uma das questões que Deus mostrou a ela é justamente isso, que ele não está em templos feitos por mãos humanas. Existem N versículos que falam isso, né? Que demonstra claramente que a igreja primitiva se reunia em casas, nas praças. Jesus estava sempre em vários lugares, né? A Santa Ceia, a primeira Santa Ceia foi numa casa, né? O primeiro milagre não foi numa igreja, foi num casamento. Então você vê que o que Jesus fez, mas se reuniam no templo, não era dentro do templo, eu já expliquei isso em alguns vídeos, era na porta do templo, que o templo judaico, eles pregavam o cristianismo, eles pregavam um Novo Testamento, e aquele templo que eles faziam em frente, eles pregavam o Velho Testamento, os religiosos da época, não o Novo, eles não queriam saber. Então não tinha como a igreja entrar dentro do templo. Isso daí você vai pesquisando e vai buscando, né? O ser humano precisa entender que ele é o templo de Deus e que ele precisa limpar o templo dele de toda a imundície, né, desse mundo, e começar a servir a Deus. Então viemos para cá em missão, estamos passando experiência, o reino de Deus é tomado à força, então não é qualquer um que entra lá. Então a gente veio para provar e mostrar ao papai que queremos fazer parte de uma coisa maravilhosa, né? E eu vou te passar uma experiência, tá, que eu percebi quando eu tive arrebatamento ou desdobramento, cada um dá um nome, ou experiência fora do corpo, que eu me vi realmente fora do corpo, vi meu corpo deitado do lado da minha esposa. Depois tive a experiência, vi meu corpo deitado no meu trabalho, né, por umas 4, 5 vezes que eu tive essa experiência no meu trabalho. E aqui em casa que foi umas duas vezes que eu tive essa experiência. Então o que acontece? Essa experiência que eu tive, então eu pude perceber, né, que nós não viemos para cá enviado, não. Nós não fomos enviados em missão, não. Nós se voluntariamos em vir para cá para poder fazer parte de algo maior. Há poucos dias, irmã Margarida, um amigo meu e uma amiga minha também, disse que viu vários vídeos, inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram experiências igual a mim e viram outros mundos superiores e mundos inferiores. E uma das amigas, Jennifer, me fez uma pergunta, aí conversei com ela, que eu não vi mundos inferiores, mas eu vi mundos superiores. Inclusive eu fui levado em 3 deles, né? E isso é uma coisa assim magnífica, coisa de, não vou nem falar de cinema, é muito mais do que de cinema. Você imagina o lugar mais lindo do mundo e mais calmo e tranquilo. O que há do outro lado nos esperando é muito maior do que isso. Mas precisamos passar pela Terra até mesmo para ajudar o planeta Terra. Precisamos ajudar este mundo. Por isso que eu tenho falado e falo com toda a convicção e já dei garantia a certas pessoas que não vão ver arrebatamento, nada disso vai acontecer. Nós temos que trabalhar para transformar esse mundo. Em primeiro lugar, isso aqui é um projeto do papai, o Criador, ele não vai permitir que o homem destrua. Quando o homem pensar que está destruindo, o homem está se destruindo ele mesmo, tá? E os que não estão destruindo vão permanecer, e os que saírem daqui, que não estão destruindo, mas estão lutando para melhorar, quando sair daqui vão para mundos melhores, tá? E tenho a certeza que muitos desses vão passar um tempo lá e vão voltar para cá para ajudar o planeta Terra a tornar um planeta bom, um paraíso. E viu um novo céu e viu uma nova terra. Não é num passe de mágica. Tem muita gente que confunde isso. Acha que é num passe de mágica que Deus vai fazer isso aqui. Não, é com trabalho. Um dia para Deus é como 1000 anos. A Bíblia fala isso, 1000 dias, né? 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Na verdade, o sentido dessa palavra quer dizer que para Deus, o que para nós, às vezes é 1000 anos, para Ele é um dia.
porque ele é Deus. Mas não quer dizer que no nosso mundo levaria um dia para ele construir, para ele fazer a terra, ou 6 dias. Para nós é 6.000 anos. Então se liga, tá? Então eu percebi isso no mundo espiritual, tá? Um outro detalhe, né? Então, se nós somos o templo de Deus, nós temos que o quê? Oferecer ofertas de gratidão a Deus através do quê? Do respeito ao nosso próximo, do amor ao nosso próximo. Olha Jesus falando aí, quando o jovem rico e tantos outros perguntaram a Jesus o que deveria fazer para herdar o reino dos céus. Ele falou, bastava cumprir 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a você mesmo. Irmãos, amar a Deus e ao próximo é uma das coisas mais difíceis que tem. As pessoas falam que amar a Deus é fácil. Mentira. Eu peguei uma vez um pastor amigo meu, sabe como? Sabe como que eu peguei ele? Eu vou compartilhar com você essa experiência. Para você também, serve para você. Você diz que ama a Deus, não diz que ama a Deus? Então, vamos supor que acabou o seu tempo aqui na Terra, 70 anos, 80, 30, sei lá, 40, e você foi para o mundo espiritual, aí foi bem recebido, com alegria e tal. Aí você está passando 200, 300 anos lá no mundo espiritual e a Terra está evoluindo, que é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão mudando de consciência, graças a Deus estão melhorando, eu tenho observado isso. Países estão melhorando, países aí que não tem nem mais presídio, as coisas estão mudando, cada vez mais evoluindo, né? As pessoas estão tendo mais respeito. Tem país aí como o Japão, já está banindo aos poucos a arma de fogo. Já estão usando a arma elétrica, tá me entendendo? As pessoas estão tendo mais consciência. Países aí, até cidades, até no interior do Brasil mesmo, tu não vê sujeira no chão. É um povo evoluído, a consciência evoluída, um respeito ao outro. Então o que acontece? E nisso está evoluindo, aí você está lá no mundo espiritual. Aí de repente, fulano, pô, Douglas, chega para mim. Pô, Douglas, você já está aqui 300 anos, já a Terra está evoluindo, está uma bênção lá. Mas nós temos uma missão lá, muito árdua. E você já completou todo o seu ciclo, tudo que você tinha que fazer já fez. Você não é obrigado a voltar não. Mas a gente queria te apresentar uma situação e Jesus quer falar contigo, um exemplo. Aí eu chego diante do meu mestre, ô meu mestre, sim, sim. Eis-me aqui, sim. Ô meu amigo, tudo bem contigo? Pô, tudo bem. Pô, eu sei que passou muito tempo lá na Terra e tal, você desenvolveu, cresceu, foi uma benção, maravilha. Poxa, ajudou muito o planeta. Quantas almas, né, passaram a seguir os meus passos, se converteram. Quantas pessoas, eu conversando com o pastor, né, e eu conversei já isso com os amigos também. E aí ele fala daquela volta, aí fala do meu histórico, do meu trabalho que eu fiz aqui, né? Aí esquece, não, o que tu fez de errado esquece, aquilo já foi lançado no mar do esquecimento, tá? Você já cumpriu o que tinha que cumprir, né? Você já pagou o que tinha que pagar, né? Você não tem débito nenhum, não precisa nem voltar mais à Terra, mas tem uma situação que eu estava precisando de você. E só tem um jeito. Se você for como um anjo, que Jesus fala que nós seremos semelhantes a anjos, né? Não há casamento, nada disso nos céus. Se você for como um anjo e chegar lá na Terra, as pessoas vão ter medo de você, vão falar que é um fantasma. Ou vão querer te adorar. Não é isso que acontece, irmãos? Aí Jesus fala assim, só tem um meio de você ir para lá, Douglas. Você vai ter que nascer como eu nasci de Maria. E como tantos outros foram, você vai ter que voltar, vai renascer na Terra novamente. O judaísmo fala ressurreição e renascimento. Essa palavra renascimento, ela é traduzida para a linguagem aqui da América do Sul, América Latina, é reencarnação. No Oriente é renascimento. E aí? Aí eu pergunto aos meus amigos e pergunto a você. Você diz que ama Deus, não diz? Você disse que ama Jesus Cristo. Você está um tempão lá no mundo espiritual. E a Terra está aqui, ó, novo céu, nova terra. Mas tem uma missão. De repente, Jesus não vai nem te mandar
mas está te fazendo um teste contigo. Você sabe que existe testes, existe provas. Aí a pergunta que eu faço a você, igual já fiz a várias pessoas: e aí? Você viria? Ah, mas eu não posso voltar. Então você não ama a Deus. Porque quando você ama, você faz qualquer coisa para agradar aquela pessoa, aquele irmão. Quando você ama o seu marido, você fala, poxa, eu tô com... Ou então quando você ama a sua esposa, eu tô com vontade de comer chocolate, pode ser 2, 3 horas da manhã, você vai dar o teu jeito, vai correr atrás. Se não tá desse jeito, aí tem que o quê? Ter uma nova reciclagem, procurar se aumenta o meu amor, faça-me voltar ao primeiro amor, quero voltar ao início de tudo, volta ao início de tudo. Tá me entendendo? Então quando se fala aqui amar a Deus, é nesse sentido, tá à disposição do Criador. Por exemplo, o Jó sofreu na pele, com partidas, percas, etc, tudo, mas não negou a Deus, é uma prova de amor. Se virou contra ele mesmo, mas contra o Criador ele não se virou. Então você deve ser sempre fiel a Cristo, porque a igreja é o que? É o corpo de Cristo e você é a igreja. E quando nós se reunimos, aí nós estamos comungando, em qualquer lugar. Tá? Pode ser na igreja feita, templo feito por mãos humanas, pode ser na tua casa, feita também por mãos humanas, né? Ou então em ar livre, né? Não entregue ao inimigo o que pertence a Deus, porque o inimigo, ele está aí, irmã Margarida, justamente para em todo tempo tentar perturbar, faz parte da nossa escola, tá? É importante que eu queria frisar bem. Vamos lá nos versículos aqui, tá? Colossenses capítulo 4, versículo 15. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. É Paulo mandando saudação. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Olha só, a igreja que se reúne. Como assim? A igreja, ela não está lá, fixada lá, e ela se levantou, os tijolos, tudinho, foi até a casa de ninfa? Não, a igreja que se reúne. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Então nós somos a igreja. Paulo deixa claro isso aqui. Pedro fala, todos eles falam. A família unida com Jesus tem uma força muito grande. Uma família que adora Deus e ora todos os dias, o inimigo nunca vai destruir. Porque quanto mais pessoas estiverem unidas, aí tem aquele ditado, que um cordão só, você arrebenta. Se você juntar 2 cordões, fica um pouco mais difícil. Se você juntar 50 cordões, ou 20, 30, você às vezes vai chegar um momento que você não vai conseguir arrebentar. Por quê? Cada cordão daquele, vamos supor que represente cada um de nós, a igreja. Então, quanto mais unido nós estivermos, melhor. Mas sempre com esse propósito de quê? De haver tudo em comum. Faltou o gás da irmã, a verdadeira igreja é essa. Faltou o gás da irmã, se reúne todos, faz um rateio e a gente vai lá e compra o gás da irmã. Ou o irmão ali não está desempregado, não tem condição de pagar a luz, a gente ajunta e paga a luz. Por exemplo, tem um amigo meu que eu ajudei a ele e abençoei a vida dele, o pastor Francisco, que está lá em Minas. A gente mantém um contato direto. Ele está com um trabalho lá, está levantando um ministério. Quer que eu vá lá com a minha esposa, passe lá uma semana em Minas Gerais, né? É um grande amigo que eu sempre dei apoio a ele. E nas motivação que eu sempre dava a ele, foi aquilo ali, serviu como vitamina para ele crescendo. E ele cresceu espiritualmente até em termos de ministério. E hoje ele está lá. E hoje mesmo ele me pediu uma ajuda financeira. E eu falei, me manda a conta. O que eu puder mandar, eu vou mandar para ajudar. Então é a forma que a gente vai podendo ajudar. E assim como ele, já foram vários, né? Inúmeros. Então o que acontece? Eu poderia chegar e falar, não, vou negar ele. Não, ele não vai dar conta individual. Se ele pegar o dinheiro e gastar em outra coisa, isso daí é ele Deus. Tá me entendendo? É ele Deus. Claro que eu sou contra o comércio, como Jesus era contra, os demais apóstolos também eram contra. E as pessoas de bem são contra, tá? Sou contra forçar dar dízimo, que Jesus não pediu dízimo. Jesus nem oferta ele pediu.
tá? 5 pães e 2 peixinhos, tá? Jesus, ele não tinha o hábito de pedir nada. Ah, mas as viúvas sustentavam, mas ele também não pedia nada à viúva. Elas sentiam o desejo. É diferente, ser voluntário é diferente. Não. Pastor, eu quero dar o dízimo. Ou então não quero dar o dízimo, eu quero dar eu quero dar o dízimo dos dízimos. Ou então não quero dar o dízimo dos dízimos. Eu quero dar 5% do que eu ganho. O dízimo é do Velho Testamento. O dízimo é judaico. Eu sou gentio, né? Eu sou cristão, né? Apesar de que hoje já existe vários, graças a Deus, judeus convertidos, né? Então aquele negócio que estão esperando Jesus voltar, para muitos, Jesus já veio. Não vão esperar de forma nenhuma. Então, pergunta a eles, né? Vamos lá, outro versículo. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha só. Jesus fala em Lucas, capítulo 11, versículo 10 e 13. Porque todos aqueles que pedem, todos. Jesus poderia falar, todos aqueles que estão na igreja e pedem, recebem. Os que estão em casa não recebem, não. Só que está lá dentro do templo, feito por mãos humanas. Jesus abriu a todos, geral, em qualquer lugar que esteja, debaixo do mar, no fundo do mar, na lua. O astronauta fazer uma oração lá, Deus vai ouvir. Então, todos os dias nós se reunimos, vamos lá, né? Bem, esse, né, irmã Margarida, foi deixa eu ver aqui. Atos capítulo 17, 24. E Deus fez o mundo e tudo que nele há é do Senhor. É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, 24. Olha só. Mateus capítulo 16, 18. Jesus falando a Pedro. Eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre você, Pedro, edificarei a minha igreja. Quer dizer, tudo que eu te ensinei, que você viu fazer, você faça. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Tá? Aí de repente você fala assim, poxa, mas aí Jesus fala que a porta do mal não vai vencer. Mas está cheio de igreja aí, templo, fugiram do propósito. Saíram, a maioria saiu. A maioria não, todos que levantaram templos feitos por mãos humanas saíram da visão de Jesus. Essa é a verdade. E poucos permanecem. Mas o que está acontecendo hoje? Deus está levantando homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, que estão vindo com uma nova visão. Já existem países aí que igrejas agora viraram cinemas, shoppings. As pessoas estão reunindo de volta novamente. Por exemplo, uma delas, Corinto, Filipenses. Tem um amigo meu que há 3, 4 anos atrás, um amigo dele que é marinheiro mercante foi lá, evangélico, e ficou nas cidades, né? Fez uma viagem para aquela região e visitou várias cidades do Oriente Médio. E ele percebeu isso, né? Acho que é o Oriente Médio, Filipe, Corinto, se eu não me engano é Oriente Médio, né? Não lembro direito, aí tem que pesquisar. Primeira Pedro, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. Bem, amados e minha amada,
uma coisa eu quero passar para vocês, né? Que vocês não se preocupem com juízo final. Eu tenho conversado com pessoas sobre isso. Não fique preocupado com o negócio de entrar em pânico, arrebatamento de igreja. Igreja é o corpo espiritual, somos nós, né? Não ficar preocupado com reencarnação, mesmo que você acredite ou não acredite, o que você vai ver do outro lado, né? Como eu vi. Foi 30 anos de evangelho, eu que nunca acreditei, fui obrigado a acreditar, né? Porque eu vi, e aquilo foi até um conforto para mim, que é a maior misericórdia que existe, tá? A prova da misericórdia de Deus é te dar várias chances, porque nós erramos constantemente. Somos falhos mesmo, vacilões, miseráveis, tá? A gente precisa descer muito, tá? Descer muito, se humilhar. Precisamos se humilhar constantemente. E quantas vezes for necessário, tem que vir se humilhar, a gente tem que se humilhar. Bem, para você não ficar preocupado com você, se preocupar em procurar ter uma vida digna, íntegra, honesta, amando a Deus, amando o próximo, fazendo sempre o bem, cuidando da sua família, não abandonando sua esposa, seu esposo, seus filhos, né, se aperfeiçoando dia por dia, tá? Nos momentos de discussão, problema, dificuldade, senta, respira, procura se unir novamente, reveja. No momento de queda, ajude a levantar aquela pessoa, em vez de ficar batendo, julgando, pisando. Então vai se melhorando cada dia mais.